Meio-dia e meia, boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, 18 de setembro. Vamos aos destaques. Tem bastante vaga de emprego para você que começa a semana em busca de uma recolocação profissional. E no quadro F5 você vai ver também como usar o aplicativo do CEPAT, que atualiza as vagas da região. Você ainda vai acompanhar um resumo dos últimos eventos que aconteceram aqui na Câmara de Campinas. E claro, tem também esporte. Olha só, a Ponte Preta teve um fim de semana tumultuado, perdeu para o lanterna do campeonato, demitiu o Gilson Klein. Olha só esse gol que a Ponte levou e está em busca de um novo treinador. Isso já já, mas a gente começa então com as vagas de emprego. São 151 postos de trabalho no Centro Público de Apoio ao Trabalhador. Há vagas para nível fundamental, médio e superior. Dá uma olhada para ver qual se encaixa no seu perfil. As vagas são para atendente de lavanderia, atendente de mesa, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, bartender, camareira de hotel, caseiro, chefe de serviço de limpeza, confeiteiro, cortador de roupas, eletromecânico de manutenção de elevadores, estoquista, garçom, oficial de manutenção predial, orientador de tráfego para estacionamento, recepcionista de hotel e supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos. Para se candidatar às vagas, é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. O assunto ainda é emprego. Nós mostramos sempre aqui na primeira edição as vagas de trabalho, mas o CEPAT também atualiza durante o dia os empregos disponíveis no aplicativo do serviço. O Michel conta pra gente como utilizar então essa ferramenta. Olá, se você está procurando por uma recolocação no mercado de trabalho, um aplicativo criado pela Prefeitura de Campinas reúne todas as vagas cadastradas e disponíveis na cidade. O aplicativo é gratuito e foi criado pela empresa IMA de Campinas, exclusivamente para a cidade, e tem para Android e iOS. É bem simples, baixe o aplicativo no seu celular e pronto! Na home do app tem notícias e as vagas que você procura. Elas são atualizadas diariamente. Você consegue ver o total de vagas do dia. Outra facilidade é de procurar pelo emprego desejado pesquisando. Caso tenha uma vaga do seu interesse, aí você comparece a uma das unidades do CEPAT Campinas. Mais uma dica, você também pode acessar o CEPAT Campinas pelo site www.cepat.campinas.sp.gov.br. E essa foi a dica de hoje. Na próxima semana eu volto com outro tema. Tchau! Vamos agora com as notícias da Câmara. Começou a tramitar na última semana um projeto de lei que pretende implantar um programa de terapias naturais no Sistema Único de Saúde aqui da cidade. Um projeto de lei protocolado pelo vereador Carmo Luiz propõe a implantação do programa de terapias naturais em Campinas. De acordo com o PL, que ainda vai passar pelas comissões da Câmara antes de ser levado para a votação no plenário, a Secretaria de Saúde de Campinas ficaria responsável por criar e implantar o programa para o atendimento à população nas unidades de saúde do município, nos centros de atenção psicossocial e nos hospitais municipais, sempre com profissionais habilitados para a prática, além de oferecer medicamentos naturais aos pacientes da rede pública. A proposta desse projeto, bom, primeiro, entendermos que o ser humano é holístico, nós temos que enxergar a saúde de forma holística, nós temos deixado muitas coisas para trás, muitas vezes tratamos apenas dos sintomas e não conseguimos muitas vezes tratar o que causa a doença em si. De acordo com o vereador, as terapias naturais são as práticas de promoção de saúde e prevenção de doenças e o estímulo à utilização de técnicas de avaliação energética que usam recursos naturais nos tratamentos, que são inúmeros. Nós consideramos algumas terapias naturais, como o shiatsu, a reflexologia, o próprio Duin que eu acabei de falar, o Lian Kun que já tem o trabalho sendo feito,
a fitoterapia, que tem um trabalho bastante importante, a acupuntura, a quiropraxia, a bioenergia, a auriculoterapia, a cromoterapia, a iridologia, a hipnoterapia, a aromaterapia, a homeopatia não médica, a oligoterapia, o reiki, que tem uma importância muito grande, a arte-terapia, a terapia floral, o yoga e a geoterapia. São muitas terapias possíveis. Para o parlamentar, as terapias alternativas podem ser menos agressivas aos pacientes que as tradicionais. Muitas vezes dores localizadas, tensões, bloqueios que travam os músculos, que poderiam ser tratados de formas diferentes, como o shiatsu. Então, existem uma série de opções para tratamentos e a nossa proposta, e esperamos que essa Câmara nos acompanhe, o Executivo também nos acompanhe, é apresentar para a sociedade métodos alternativos de tratamento de saúde. Vamos ver um resumo dos eventos da última semana aqui no Legislativo. Na quinta-feira, um encontro discutiu sobre ouvidores de vozes. Vamos entender. Por iniciativa do vereador Pedro Tourinho, a Câmara promoveu, na noite do dia 14 de setembro, um encontro em razão do Dia Mundial dos Ouvidores de Vozes, celebrado nesta data. De acordo com o parlamentar, o debate serve para trocar experiências positivas sobre como lidar com as vozes e também dialogar com a sociedade para acabar com os preconceitos. Do âmbito da formação de opinião tem que ser construída para desestigmatizar as pessoas e combater as várias formas de segregação, de alienação, de retirada de direitos que historicamente, ou pelo menos eu diria mais recentemente na história, passou a ser a regra para a vida das pessoas que apresentam algum tipo de transtorno ou alteração da normalidade, digamos, de uma suposta normalidade na área de saúde mental. Segundo o vereador, os ouvidores de vozes acreditam que essa condição é uma experiência diferente e não uma doença. E o número de pessoas que ouvem essas vozes é bem maior que o registrado. A gente tem alguns dados muito interessantes que mostram que tem mais gente que ouve vozes e que não necessita ou não busca atendimento em saúde do que gente que busca, né? Às vezes as pessoas não têm a dimensão de que muita gente ouve regularmente vozes e não necessariamente vai precisar de um atendimento em saúde, né? É uma situação muito, para quem desconhece, muito interessante imaginar que, segundo alguns estudos, em algumas regiões pelo menos, 1 em cada 25 pessoas ao longo das suas vidas vão ouvir vozes de uma maneira ou de outra, né? Também na quinta-feira, a Câmara sediou uma jornada sobre comunicação. A Câmara Municipal abrigou a 7ª Jornada de Comunicação, um evento organizado pela Associação dos Profissionais de Propaganda de Campinas, que teve a parceria do vereador Nelson Ostri. O evento, realizado no plenário José Maria Matozinho, contou com palestras de publicitários, que trocaram experiências com estudantes e outros profissionais da área. Segundo o parlamentar, a comunicação é uma das principais ferramentas que as pessoas têm para quebrar barreiras pelo mundo. É impossível se imaginar hoje um mundo desprovido das facilidades e demais vantagens proporcionadas pela comunicação. Essa possibilidade de propagação das ideias e troca também de informações em tempo real. A instantânea conexão entre pessoas, cidades, estados, países e continentes. Encurtamos distâncias, de certa forma, acabamos com fronteiras geográficas. Agenda de hoje do Legislativo. Às 2h30 da tarde tem audiência pública para discutir o projeto de lei que regulamenta o transporte executivo. A Câmara Municipal de Campinas convoca a população para a 12ª audiência pública, que acontece nesta segunda-feira, 18 de setembro, às 2h30 da tarde, no plenário do Legislativo. A audiência vai discutir o projeto de lei de autoria do prefeito que regulamenta o serviço de transporte executivo. A entrada do plenário fica na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro da Ponte Preta. Lembrando que mais ou menos 10 minutos antes do evento, no site campinas.sp.leg.br, você encontra a plataforma para enviar perguntas e participar pela internet também da audiência pública. E antes do esporte, vamos atualizar a condição do tempo na nossa cidade. Semana promete ser de tempo firme e temperaturas altas. Hoje a máxima deve chegar a 34 graus. Olha, a umidade relativa do ar
deve marcar 14% hoje. Essa é a expectativa do CEPAGRE da Unicamp para as 3 da tarde. Isso significa estado de alerta. Então é melhor evitar locais fechados, abafados e exercícios físicos durante o dia. E também a recomendação é usar soro fisiológico nos olhos e também no nariz. No Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta recebeu o Lanterna Atlético Goianiense, perdeu o jogo e também o treinador. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a você que nos acompanha. Olha, complicado, viu? Para o Ponte Pretano não é uma segunda-feira muito boa, mas primeiro a gente vai aos gols da derrota e depois a gente fala sobre essa mudança no comando. Em pleno Moisés Lucarelli, quem saiu na frente foram os goianos. Após cobrança de escanteio de Andrigo, Luiz Fernando, sozinho na área, chutou de primeira, no canto de Aranha, que só acompanhou a bola morrer no fundo das redes. 1-0. A Ponte buscou a reação no comecinho do segundo tempo. Após cobrança de falta, o goleiro Marcos espalmou nos pés do zagueiro William Alves, que mandou contra o próprio gol. 1-1. Só que o Lanterna estava mais organizado em campo e chegou ao segundo gol. Cruzamento na área e o atacante Walter se antecipou ao lateral esquerdo Danilo e de cabeça fez um belo gol, 2-1. No fim do jogo, no desespero, o goleiro Aranha foi para a área para tentar o empate. Não conseguiu e, para piorar, Ronaldo, pouco depois do meio-campo, chutou com o gol livre e fez um lindo gol. Que pontaria! Final, Ponte Preta 1, Atlético Goianiense com a esperança renovada de se livrar da zona de rebaixamento, 3. Derrota inesperada da Macaca, porque apesar do Atlético Goianiense estar fazendo um ótimo segundo turno, a Ponte era a favorita, contava com essa vitória para ganhar um respiro no Campeonato Brasileiro. Perdeu a partida e poucos minutos depois, o técnico Gilson Kleina, que não ficou no banco de reservas por conta de uma suspensão, foi mandado embora. Com isso a Ponte terminou a rodada na 15ª posição com 28 pontos. Um ponto a mais que o São Paulo, que abre a zona de rebaixamento. Situação complicada da equipe agora na classificação. E já está definido o próximo treinador, então, Gabriel, porque o time agora precisa de um comando firme. O João Brigatti assume a equipe interinamente no duelo desta quarta-feira contra o Sport no jogo da volta da Copa Sul-Americana. A Ponte precisa vencer a equipe pernambucana por 2 gols de diferença. O novo treinador deve chegar entre amanhã e quinta-feira. Vadão, que estava no Guarani, e Jorginho, vice-campeão da Sul-Americana com a Ponte em 2013, são os mais cotados. Tá certo. Agora vamos mudar de assunto e falar de vitória. Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, o Vôlei Renata venceu mais uma, hein? Aí sim, né? Jogando lá em Ribeirão Preto, no ginásio do Cava, completamente lotado, uma pressão danada, mas a equipe de Campinas foi lá e conseguiu passar pelos donos da casa por 3-0 com muita autoridade. Olha as parciais, 25-20, 25-18 e 25-23. Os campineiros terminaram a fase na segunda colocação, atrás apenas do SESI. Agora, Gabriel, vamos ver então os confrontos das quartas de finais. Né? Vamos lá, Gabi, porque tem duelo interessante, hein? O Campinas, que terminou em segundo lugar, enfrenta a equipe de Atibaia, que terminou em 7º. O Corinthians encara o São José Vôlei e o Taubaté enfrenta o Itapetininga. Quem fez melhor campanha decide em casa. O Vôlei Renata joga quarta-feira em Atibaia e no sábado aqui no ginásio do Taquaral. Amanhã, então, mais detalhes dos horários das partidas. Mas a ótima notícia é que o vôlei da cidade está entre os melhores do estado. Essa edição fica por aqui, lembrando que tem audiência pública às 2h30 da tarde e também reunião ordinária às 6 horas. Os detalhes da sessão você acompanha no Jornal Câmara Notícia 2, às 5 horas. Boa tarde para você. Tchau, tchau.